Ei, Renata. Oi, Clara. Boa noite, tudo bom? Eu tô e você, está me ouvindo direitinho? Eu tô, direitinho. Ah, Agora eu tá tô. certo. Vamos começar então? Deixa eu só arrumar aqui meu Deixa eu ver aqui também o certinho. plano. Tá ótimo. Gente, boa noite. Oi? Eu ia te perguntar se você tá me ouvindo bem, que eu tô vendo que você tá de Tô, fone e eu tô bem, tá tranquilo, né? certinho. Tranquilo, tá ótimo. Então tá bom. É, Gente, boa noite. Eu sou a Clara e eu tô aqui para dar continuidade aos nossos ciclos de estudos remotos. Hoje, com o tema A Rotina da Reportagem na Cobertura do Covid-19, nós trouxemos a Renata Loures, repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, com experiência e cobertura especial internacional. Atuou como repórter e apresentadora em afiliadas Globo, formou em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa. Renata, boa noite. Eu queria começar te perguntando como que tem sido realizada a cobertura dos desdobramentos do Covid na programação da Record. Clara, primeiro eu queria agradecer o convite. Tô adorando participar aqui desse bate-papo. Eu tenho um maior carinho por Juiz de Fora. Estudei, fiz especialização em televisão, cinema e mídias digitais pela UFJF. Então, tenho um amor danado por essa universidade. Formei em Viçosa, mas Aham. tenho muito carinho por Juiz de Fora também. Então, acho que vai ser muito gostoso ter essa troca de ideias aqui, construir, desconstruir algumas coisas. Acho que vai ser... A gente vai poder aprender muito junto. Bom, você perguntou da cobertura na Record, como é que tem sido, né? Eu acho que das emissoras de TV aberta, assim, a Record é a que tem mais tempo de jornalismo no ar, assim, aproximadamente 11 horas de jornalismo no ar. E isso a gente está falando em tempos normais, né? Depois, com a cobertura da pandemia, esse tempo aumentou ainda. De setembro do ano passado para cá, a gente já tem alguns boletins do Jornal da Record que são divididos ao longo do dia. Mas aí agora, com a cobertura da pandemia, esses boletins também estão acontecendo nos domingos e na quinta-feira a gente também tem o Plantão Coronavírus, que é um programa especial para mostrar a cobertura da pandemia. Isso está acontecendo também em outras emissoras. Então, o que a gente viu é que o jornalismo, que já era uma cobertura muito grande, foi sendo muito mais valorizada com esse período de pandemia. E aí a gente cobre de tudo, né? Tudo tem alguma relação com o coronavírus. Se a gente está fazendo uma reportagem sobre economia, a gente está falando dos impactos que o coronavírus traz por conta de isolamento social. A gente fez na semana passada, por exemplo, mostrando setores que foram mais atingidos por conta da pandemia, vestuário, calçados, também setores de eventos. E aí vem questões de saúde de forma geral, pesquisas científicas que a gente tem feito bastante também, e é uma linha bem delicada de trabalhar, porque tem que ter muito cuidado. Informação é sempre muito sério, né, Clara? Mas nessa época de pandemia é fundamental, porque a gente dá uma informação errada e isso pode comprometer vidas, né? Então, para fazer uma reportagem, por exemplo, de cobertura de uma pesquisa científica, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a gente geralmente não divulga muito pesquisas que ainda estão sendo testadas em células para evitar de ter aquele boom de pessoas correndo para as farmácias para procurar medicamentos que ainda não têm eficácia comprovada, como aconteceu com a cloroquina, por exemplo, quando o Trump Sim, anunciou o remédio como uma ótima opção para a Covid-19 e agora a gente está vendo nos testes em humanos que a eficácia não está dentro do esperado, né? Eu não tenho certeza dos dados, mas a última pesquisa que eu vi parece que a letalidade nos pacientes graves que estavam recebendo a cloroquina ficou em torno de 28% e em pacientes que não receberam em torno de 11%. Então a gente tem sempre esse cuidado, ler a pauta, pesquisar artigos científicos de outras coisas também, para não falar besteira nesse momento que a gente sabe que é bem sério. E aí tem a outra questão também sim. que é o emocional, né? Porque não tem como. É claro que profissionais da saúde estão lá na frente mesmo, jamais a gente quer se comparar com o papel deles nesse momento. Mas como a gente está de alguma forma na linha de frente também, você ter que lidar com números. Aqui no estado do Rio, por exemplo, são tendo que 12.391 casos Sim, confirmados da sim. Covid-19 e 1.123 mortes. Então, você falar disso sem ser frio, falando de mortes de um jeito frio, como números, você trazendo, lembrando que cada número desse tem um nome, tem uma família, tem pessoas que amam, tem uma história, e você trazer uma cobertura humana, mas ao mesmo tempo também não ficar desmontando
no ar, porque você precisa passar alguma força também para as pessoas que estão assistindo. Esse é o maior desafio nesse momento, sabe? Sim. Conciliar isso. E quais que foram as alterações nas rotinas de trabalho assim que vocês mais sentiram dentro e fora das redações? Não, a rotina mudou completamente. Uhum. Assim que começaram os primeiros casos, acho que a primeira medida, que no caso que a Record tomou, foi o afastamento das pessoas que são do grupo de risco, né? Grávidas, idosos, gente que tem doença de base, doença congênita, essas pessoas já foram afastadas de cara. E aí a gente já começou logo a fazer esterilização dos equipamentos com álcool, com lisoforme, e de microfone, de câmera, de tudo. E a gente começou com algumas medidas que acho que todo mundo acompanhou, que a Globo também adotou essas medidas, que é do entrevistado ficar com o microfone dele, né? Pra gente não ficar naquela coisa de Sim. leva e volta com contaminação. Então, o entrevistado passou a usar um microfone próprio, esterilizado também. A gente gravando sempre em ambientes abertos, a uma distância segura do entrevistado. Não acontecem mais entrevistas dentro de casa. E aí a gente começou a explorar também um recurso que a gente usava pouco, que era do Skype, né? Até então a gente Uhum. usava entrevistas por vídeo só em casos muito extremos em que a gente não pudesse mesmo ter contato com o entrevistado. E agora, é engraçado que esses momentos de guerra, de crise, de pandemia, elas acabam acelerando mudanças que já estavam acontecendo aos poucos, né? O Skype já era um Sim. recurso, mas a gente ainda não usava tanto. E agora, por exemplo, as reportagens que eu fiz ontem e hoje para o Jornal da Record, todos os meus entrevistados foram via Skype. Então, isso obriga que as emissoras acabam investindo em outras tecnologias. É claro que todo mundo tem Skype no celular, no computador hoje, mas para você fazer uma entrevista via Skype com qualidade para levar para um jornal, tem que ter um outro preparo, né? E eu acredito que isso possibilita várias coisas. Por exemplo, o meu entrevistado de hoje, uma matéria que a gente fez sobre as perspectivas do isolamento social, que os pesquisadores descobriram que a adesão ideal do isolamento social no Brasil seria em torno de 60%. E aqui no Rio de Janeiro, que é o estado que tem a maior adesão, ainda está em 49,2%. Então, essa reportagem que a gente fez hoje, a gente conversou com um pesquisador que estava no Mato Grosso do Sul. E possivelmente no dia a dia a gente não usaria uma fonte que está longe assim. Então, hoje em dia a gente pode usar a fonte do Brasil inteiro e eu não acho que seja uma mudança só agora da pandemia. Eu acho que a gente vai acabar se habituando a isso e passando a pandemia, acho que a gente vai começar a usar mais essas coisas. Como aconteceu também com home office, né? A Record aqui do Rio, ela Uhum. não tem tanta gente trabalhando de casa. Acho que tem uma ou duas pessoas. Mas eu sei que em São Paulo e em outras emissoras tem produtores, editores trabalhando de casa, tem repórteres entrando ao vivo de casa. E eu acho que isso tudo é mudança que vai para depois da pandemia também. E aí tem outras questões Sim. também que é o uso de máscara, que eu acho que todo mundo está acompanhando, né, Clara? Que no início a gente recebeu a orientação de usar as máscaras durante todo o processo de elaboração da reportagem, na TV, também nas entrevistas, mas na hora de entrar ao vivo e na passagem, que a gente tirasse. Então, acho que muita gente viu os Uhum. repórteres falando, não, olha, estou tirando a máscara só para falar com vocês e já coloco de novo. Só que agora a gente está entrando num outro estágio, né? A gente teve um achatamento pequeno da curva, mas agora os casos estão voltando a subir. As previsões aqui no Rio de Janeiro, em especial, não são muito positivas para esse mês. O número de casos deve aumentar. A gente tem 9 hospitais de campanha aqui. A gente deve começar a acompanhar uma movimentação maior neles. Os especialistas falam já nos primeiros sinais de colapso do sistema de saúde do estado do Rio, que já é um sistema de saúde precário. Então, nessa fase, a orientação é que a gente use máscara o tempo inteiro. Então, desde ontem, a gente começou a fazer as passagens também, entrar ao vivo com máscara. A dicção, é Sim. claro, não fica a mesma coisa, mas acho que nesse momento o intuito maior é bem mais importante. A gente tem mais aqui dar o exemplo, né? Senão fica aquela coisa de Sim. faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E aí tem outros Sim. esquemas também, Clara, que a gente está, por exemplo, trabalhando em escalas reduzidas também. Eu vi que outras emissoras também estão adotando isso, né? Eu fiquei de folga semana passada e essa semana estou trabalhando. Tem um outro grupo que está de folga essa semana. E os computadores a gente está tentando respeitar um computador ocupado, outro não, para evitar muita aglomeração. Então tem uma série de medidas. Mudou totalmente a nossa rotina. A gente está com álcool o tempo inteiro, tentando se proteger o Uhum. tempo inteiro para preservar as nossas fontes e a gente também.
Sim. O Luiz Felipe perguntou: você e seus companheiros de trabalho têm algum momento em que param para conversar e se apoiar? A gente conversa o tempo inteiro. E É, é muito engraçado que a gente sai em equipes geralmente de três, né? Tem o repórter cinematográfico, o auxiliar, o operador de áudio e a gente que é sim, repórter. E sempre tem um dia em que um tá um pouco mais baqueado que o outro. E ontem, em especial, era um dia que eu estava um pouco baqueado. Tem dias que eu escolho me informar um pouco menos. Tem dia que eu falo que hoje eu não vou ficar procurando sim. tanta informação sobre o coronavírus para dar uma respirada. E aí os amigos, os colegas de trabalho te dão apoio naquele dia. A gente se ajuda muito nesse momento. Acho que o trabalho em equipe é fundamental, principalmente nessas horas, né? Para a gente se apoiar. Sim. A criação dessa rede de apoio é muito importante mesmo. Você Com estava certeza. falando, né, da cobertura no Rio, falou dos casos, né, que são quase 12.400 confirmados. Então, quais têm sido as pautas mais recorrentes para esse assunto no estado do Rio? Então, a gente tem feito de tudo um pouco, né? A gente tem tentado intercalar, mostrar, claro, a realidade que é bem dura, as projeções, o que os especialistas traçam que deva acontecer, quando o vírus deve chegar nas periferias, o impacto que isso deve provocar, como que devem ser os próximos dias, qual que é a previsão do pico de contágio, como que o sistema de saúde vai reagir a isso. Isso aí é o principal e, é claro, acompanhando os boletins diários, as atualizações dos números de casos. Mas aí é o que eu estava até dizendo que tudo hoje em dia envolve, né, a cobertura da pandemia. A gente não tem operações policiais acontecendo como antes. A gente não tem os factuais tradicionais acontecendo o tempo inteiro. Então, Sim, a maior parte, a esmagadora parte das pautas que a gente cobre hoje tem alguma relação com o coronavírus. E a gente tem sempre a preocupação de mostrar essa realidade, impacto econômico, como está reagindo o sistema de saúde, mas também de trazer o que está sendo feito no mundo para que ache uma solução para isso. Tem cientistas de várias áreas de pesquisa no mundo inteiro que foram deslocados para estudos de tratamentos, para possibilidades de vacina. A gente fez há uns dias atrás também uma reportagem sobre um estudo que eles estão fazendo para a possibilidade de fazer um transplante de plasma dos pacientes que já tiveram a Covid-19 e aí fazendo a injeção dessa parte líquida do sangue do paciente, que tem os anticorpos, em um paciente que está em estado grave da Covid-19. Eles estão estudando se isso não poderia ajudar esse paciente em estado grave a se recuperar mais rápido. Então, a gente sempre tem essa preocupação de mostrar os impactos que a pandemia está trazendo para a sociedade, que são inegáveis, mas também trazer uma esperança também, né? Pesquisar sim, bastante, mostrar o que ainda falta para que essas possibilidades sejam reais, as possibilidades de medicamentos sejam reais, mas sempre trazendo também um pouquinho de esperança, porque senão o emocional da gente também não aguenta, a gente tem que sim, estar forte para lidar com isso, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente tem que estar com o emocional também fortalecido. sim, sim. O Luiz Felipe mandou mais uma pergunta aqui. Como tem lidado com as fake news? Mais do que em outras situações, ela se apresenta com mais intensidade? Com certeza. Eu acho que a gente já está vivendo esse problema de fake news há um tempo, né? A gente está numa Sim, explosão de informações, mas acho que a gente não estava preparado para filtrar todas essas informações. O meu pai tem 70 anos, ele começou a usar redes sociais, WhatsApp há pouco tempo, e ele sempre me manda as coisas que ele recebe antes, fala, Renata, isso é fake news ou eu posso compartilhar? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho do seu karma e fazer isso. Eu posso compartilhar sim, isso? E de onde está vindo essa informação? Isso é real? Porque quando a gente fala de fake news no tempo normal, ela já traz um estrago enorme, prejudica a vida de muita gente. Mas a gente está falando de um momento em que informação é remédio, então é muito sério. sim, E as fake news também estão fazendo uma outra coisa, que é uma relação de ódio de uma parcela das pessoas com relação à imprensa, né? A gente teve o dia de liberdade de imprensa ontem. O Brasil é o sexto país do mundo mais violento para o jornalista trabalhar. De 2018 para 2019, os casos de agressões a jornalistas aumentaram em 50%. E o que a gente vê de uma forma informal do ano passado para cá, que esses casos têm aumentado. Eu, particularmente, não sofri agressão nesse momento, já fui agredida numa manifestação quando eu estava numa filiada da Globo em 2013. Cheguei a ser chutada, a ser cuspida, mas nessa cobertura de agora eu não passei, graças a Deus, por nenhum caso.
Mas eu tenho amigos que passaram por situações desse tipo, e mesmo não tendo vivido situações claras de violência nesse momento, eu sinto algumas pessoas arredias com a imprensa na rua, vindo falar com a Sim, gente na rua de um jeito ríspido e muito por conta de fake news. Porque quando você tira o crédito da imprensa, você abre espaço para que qualquer pessoa seja formadora de opinião, né? E a gente já viu na história os estragos que isso pode acontecer, o quanto que é sim, sério você tirar o valor da imprensa. E então é uma situação que eu me preocupo bastante, mas ao mesmo tempo eu vejo um lado positivo, que as pessoas estão falando muito assim do de tirar um pouco o crédito da imprensa, falaram muito de desvalorização da televisão, por exemplo, e o que a gente está vendo na cobertura da pandemia não é isso. A gente está vendo que a televisão, por exemplo, se fortaleceu muito, a gente está vendo as mídias conversando mais entre si, né? A televisão trabalhando para a internet, internet para a televisão. Então, eu acho que apesar desse tempo difícil, um momento tão delicado para trabalhar enquanto jornalista, eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia com uma consciência maior da importância do trabalho da imprensa, do tanto que informação é importante para a gente mesmo, sabe? sim. Sobre essa questão mesmo, né, dos jornalistas que vêm sendo atacados e da importância que as pessoas passam a perceber na informação agora, eu queria te perguntar se você acredita que pós-coronavírus tem a possibilidade de que essas pessoas voltem a confiar nas informações que a mídia passa para os telespectadores. Eu acho que isso já tem até acontecido, sabe, Clara? De alguma forma, assim, sabe? Porque Sim. no momento a gente já tem visto muita gente ainda tentando negar a importância do papel da imprensa, mas é um momento inegável em que as pessoas têm recorrido à imprensa mais do que nunca, né? Quem é que não quer uma informação sobre o coronavírus, não quer saber como se proteger, não quer saber como proteger sua família? Então, eu acho que essa mudança já está acontecendo. É um momento delicado para se trabalhar na imprensa, para ser jornalista, no Brasil em especial, mas é um momento também de transformação muito grande. Então, eu acredito sim que o jornalismo vai sair fortalecido e vai sair melhor disso também. Acho que é, essas dificuldades de trabalho que a gente tem encontrado, eu acho que são ensinamentos para a gente também. Eu acho que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Acho que o jornalismo não vai ser o mesmo, a televisão não vai ser o mesmo, não vai ser a mesma. Eu acho que está promovendo uma mudança em todos os sentidos mesmo. A gente está reaprendendo a forma também de conversar com as pessoas, de fazer o jornalismo também. Sim. Eu queria te perguntar se você acredita que esses cuidados, né, que vêm sendo tomados dentro das redações, eles vão acontecer por agora, né, nesse período de coronavírus, ou se eles vão perdurar, se eles vão, se esse cuidado vai continuar existindo dentro das redações. Então, a gente conversa disso às vezes. A gente estava falando quanto que será que a gente voltaria ao normal? Quando Sim. que as coisas voltariam a funcionar da forma como funcionava antes? E aí tem Uhum. gente que é mais descrente e fala que nunca, que não vai ser mais como antes. Eu acredito que a gente vai, por exemplo, questões de higiene, eu acho que a gente está aprendendo muito com isso. Acho que o brasileiro já é higiênico de uma forma geral, culturalmente, mas eu acho que a gente vai aprender muitos costumes que a gente não tinha. Eu acho que talvez não manter um entrevistado, por exemplo, com o microfone dele, mas eu acho que esterilizar o equipamento vai ser uma coisa que as pessoas não vão deixar de fazer. Acho que usar máscara a gente não vai, que a gente está louco para não precisar mais disso. Sim. Mas eu acho que a gente é horrível, mas eu acho que a gente vai ser mais cuidadoso. Eu acho que algumas coisas vão ficar, sabe? Algumas coisas de higienização, de não sei, eu acho que alguma coisa muda. E outra coisa, por mais que as coisas voltem o mais próximo do normal, acho que a questão também é quando voltaria, né? Quando que a Sim. gente conseguiria sentir segurança para isso? Então, acho que a gente vai ficar um tempo mais pianinho, mais cuidadoso. Voltar a abraçar, Sim. pode voltar logo, né? Que a gente está com saudade. Ai, pô, está com saudade. Isso mesmo. É, agora, um pouco sobre política. Tem uma grande aproximação entre os grupos evangélicos e o Bolsonaro, né? E aí, existe alguma orientação editorial particular quanto a isso?
Você tem uma abordagem diferente do coronavírus por causa dessa aproximação? Então, as pessoas geralmente, quando a gente fala de linha editorial, elas confundem um pouco com interferência. A linha editorial é a lógica Sim. que a empresa tem para ter a visão dela de mundo, de tudo. Isso a gente está falando só de empresa de comunicação. Toda empresa tem a sua visão de mundo, cada pessoa tem os seus valores. Então, o que não acontece, que as pessoas acham às vezes que acontece, é uma interferência direta. A reportagem ela é feita em um trabalho em equipe. Produtor, repórter cinematográfico, operador de áudio, edição, gerência. E esse trabalho todo, a reportagem é elaborada com base na visão que esse grupo tem. Então, possivelmente, se eu, por exemplo, sigo a orientação da Organização Mundial da Saúde, se eu acho o isolamento social importante, é muito óbvio que você vai ver na minha reportagem que eu vou reforçar isso. Você Sim. não vai me ouvir dizendo o contrário. Então, eu acho assim, isenção total não existe porque nenhum de nós consegue isso, né? Humberto Eco já falava, né, que a comunicação ela depende de quem fala e também de quem recebe. Você tem seus sistemas de Sim. crenças, você tem os seus valores, a sua história, a sua cultura, eu tenho a minha. Então, no momento em que a gente está conversando aqui, a gente não está sendo isenta, né? Eu estou com a minha Sim. verdade, você está com a sua. Então, acho que assim, é, todas as reportagens que você assistir, de vários repórteres diferentes, você vai enxergar a visão de várias pessoas naquilo ali. É o olhar que a pessoa teve ao assistir aquele fato, né? Mas interferência direta, como as pessoas. Eu já trabalhei nas duas principais emissoras do país, que é a Globo e a Record. Interferência eu nunca tive. O que existe é o posicionamento da empresa, mas a gente tem liberdade Sim. para ter o nosso olhar sobre o material com tranquilidade. O Luiz Felipe e o Josué perguntaram se essa questão de recuperar a confiança dos telespectadores podia ser o. Ah, não, o Luiz Felipe perguntou isso. Se essa confiança seria o legado positivo do coronavírus, de certa forma positivo, entre aspas. E o Josué perguntou: Renato, o que você acha que essa pandemia pode trazer de positivo para o Brasil e o mundo? Então, Uma pergunta é quase a resposta da outra. sim, eu estava vendo um podcast com o Karnal esses dias, ele estava dizendo assim, vírus não tem moral, vírus não tem intenção, e é muito romântico você olhar uma pandemia e tirar qual é o lado positivo disso, mas eu sou um pouco romântica, eu acho que até nas situações ruins a gente consegue ter uma transformação social. E a gente tem visto muito isso, né? Ao mesmo tempo que os egoístas estão despontando aí aos montes, que estão ficando fáceis de serem notados, a gente tem visto quanta ação bacana, né? Quanta ação de solidariedade. A gente vejo no meu prédio quanta gente oferecendo ajuda, anúncio no elevador, gente oferecendo de levar compra para o outro. Muita gente, o isolamento aqui no Rio quase 50%, ainda é aquém do esperado, mas você pensar que metade da cidade está dentro de casa pensando em outras pessoas, pensando na saúde de outras pessoas, eu acho que isso vai trabalhar uma consciência na gente, assim, sabe? Acho que é um assunto tão profundo, é uma coisa que mexe com todos os setores da nossa vida, com o profissional, com o econômico, com o familiar. É muito difícil que a gente não aprenda nada disso. Eu, sinceramente, espero que a gente aprenda e que a gente saia melhor disso, com certeza. Sim. A Ilusca perguntou: será possível que o impacto do coronavírus seja a redução das equipes no jornalismo, no caso? Então, infelizmente, a gente já tem visto isso em alguns lugares, né? Aqui na capital, em especial, eu sei que em 3 emissoras, pelo menos, eles estão contratando repórter nesse momento, contratando freela para dar conta, até porque tem muita gente afastada. Eu vi que a CNN também contratou muita gente, o SBT aqui, parece que metade dos funcionários estava afastada. Então, nesse Uhum. momento, por enquanto, a gente está vendo uma contratação maior. O que a gente não sabe é até quando isso vai durar, né? Ou então até quando a redução do salário não vai começar a acontecer. Em algumas emissoras a gente viu que já está acontecendo. Então, infelizmente, é um risco que a gente vê que pode acontecer e que já tem acontecido em outros setores também, né? A gente tem visto um impacto econômico absurdo, mas eu sempre falo, quando as pessoas vêm falar sobre a questão econômica, mas a gente vai ficar sustentando esse isolamento social até quando? A economia não vai aguentar.
Eu sempre falo que isolamento social não é uma questão só de saúde pública, é uma questão de economia também. Porque os estudos mostram que na época da gripe espanhola, os países que aderiram ao isolamento social antes, eles também se recuperaram financeiramente antes. Aqueles países que Uhum. relutaram um pouco a cumprir o isolamento, a respeitar as regras das organizações de saúde, eles tiveram muito mais dificuldade para se recuperar depois, porque eles aqui sair do isolamento, voltar para o isolamento, e isso acabou gerando um impacto econômico, perdas de emprego muito maiores. Então, eu sou uma defensora do isolamento, óbvio que eu não tenho autoridade para falar nisso, mas com base nas autoridades que eu entrevisto, que eu leio, que eu pesquiso, e eu acredito, inclusive, no isolamento como ainda uma forma de minimizar o impacto econômico, que é inevitável, está acontecendo, vai acontecer, mas eu acredito ainda que pode ser pior se a gente não respeitar. Agora uma pergunta um pouco pessoal que surgiu aqui. Você faz ótimas reportagens, você fez ótimas reportagens recentemente com o teor científico, de pesquisa. Essa é uma área que te atrai bastante? Sim, eu gosto bastante. É uma área que eu acho muito complicada. Eu sempre faço matéria de pesquisa científica meio tensa, com medo da gente, porque Sim. um detalhe pode fazer muita diferença, mas é uma área que eu gosto bastante, porque eu sempre gostei mesmo de estudar isso, e também porque eu acho que nessa época que a gente está falando de tanta coisa pesada, eu acho que ainda é aquela reportagem que a pessoa olha e fala assim: ai, peraí, não tá tudo perdido? Olha só, calma que vem cá, gente, olha, Sim. tem alguma saída. E aí eu sempre vou fazer essas reportagens estudando mil coisas, saio pesquisando muitos artigos, e isso enche a paciência do entrevistado, sabe? Do pesquisador que vai dar entrevista numa matéria dessa. Então, assim, a gente pega contato, tira todas as dúvidas, mas é um tipo de reportagem que eu gosto bastante de fazer, porque eu acho que provoca alguma coisa boa nas pessoas, assim, aquela coisa de, ai, calma aí, acho que a gente vai A sair dessa. esperança, É, sim. Eu queria te perguntar, o que que você acha que vai ser a maior lição que vai ser tirada pelo jornalismo depois, quando acabar esse coronavírus, esse período de coronavírus? eu acho que são tantas lições. Acho que a gente está aprendendo tanto, a gente está levando tanto sacode nisso. E é claro que o jornalismo sempre buscou isso, mas eu acho que mais que nunca a gente está tendo o desafio de ser humano, né? É muito difícil você ser humano contando. Você não vai contar cada caso de cada pessoa que está ali com a doença. Quando você fala que o estado tem mais de 12 mil casos confirmados, mais de 1.000 mortes, mas tentar transformar esses números em histórias, tratar com respeito, não subestimar o estrago que o vírus pode fazer e não subestimar, sabe, número de mortes, não tratar. Eu sempre falo que se for uma morte e essa morte foi importante para você, é a morte mais importante do mundo. Então, Sim, eu acho que o desafio maior é sermos a cada dia mais humanos, inclusive para falar de números e números tão assustadores e tão grandes. sim. O Luiz Felipe agora fez uma pergunta aqui. O público aqui no perfil do NJA é de muitos graduandos. Eu, inclusive, sou uma graduanda que faço parte do grupo. Que conselho você daria para um reforço na formação de cada um? Que conselho daria para? Para um reforço na formação de cada um. Eu acho que, é claro, buscar informação sempre para formar a sua opinião. E eu acho uma coisa que eu vejo muito assim da gente quanto é estudante, principalmente, às vezes é, a gente tem que ter um olhar sempre crítico, mas eu acho que assim nunca recriminar. Eu assisto essa emissora, eu leio essa revista, é ler de tudo, é assistir de tudo e a partir de tudo você formar o seu senso crítico, né? Isso daqui eu concordei, isso aqui eu não concordei, isso daqui eu tiro essa parte disso daqui, essa parte eu concordei com esse daqui. Então, eu acho que quanto mais você se informar, mais você tem condições de formar a sua própria opinião. E eu acho que, principalmente também, quebrar preconceitos, né? Eu acho que jornalismo não tem espaço para quem é cabeça fechada.
É um lugar sim, para a gente abrir a mente mesmo, desconstruir o que a gente tem de fechadinho ali na cabeça, e com a cabeça aberta, se informar. E tem que gostar muito, porque não é profissão para quem gosta mais ou menos, não. Tem que ser apaixonado mesmo, não tem jeito. sim. Deixa eu mais uma pergunta aqui, deixa eu só localizar. É... Para as pessoas que ainda não estão tendo consciência em relação às medidas recomendadas com a pandemia, qual a mensagem que você deixa? Pelo amor de Deus, tenha consciência. Gente, Ai, a gente sim. nas ruas. Tem gente que vem conversar com a gente e assim, não adianta. Você coloca máscara, você passa álcool, você faz de tudo. Tem gente que chega na rua e vem te abraçar. Ou tem gente que vem na rua e vem falar na sua cara que essa imprensa não sabe de nada, esse vírus foi inventado pela China e não sei o que, não sei o que. Gente, a gente teve a sorte disso acontecer com a gente depois de passar por uma série de países. A gente está vendo países muito mais estruturados que a gente, com o sistema de saúde muito mais fortalecido, passando um baque danado. A gente está vendo Estados Unidos sofrendo, viu? Tanto que a Itália, que a Espanha sofreram. Acho que é, é muita, é muita viagem de achar que a gente não tem motivo para se preocupar, né? Eu acho que quem não se Sim, preocupa é porque não viu ninguém próximo ainda passando por isso. Porque quando a gente vê, o que eu estava dizendo, quando a gente vê que não são números, que são pessoas sim, importantes para o grupo dela, eu acho que não tem como você não levar a sério. E a gente já viu que aqui no Brasil não tem essa também de. Ai, tem aquela coisa de só morre grupo de risco, como se grupo de risco pudesse morrer. E nem sim, isso, né? Porque o que a gente está vendo é que as mortes não estão respeitando um perfil certo. Então, assim, não sim, vamos apavorar, vamos tentar manter o equilíbrio, mas fazendo a nossa parte. Acho que quanto mais cada um tiver consciência, não é aquela coisa, ai, tô preso em casa. Não, você tá ficando salvo dentro de casa. Fica quietinho, ajuda todo mundo, daqui a pouquinho a gente passa por isso. Quanto mais a gente se dedicar, sim. mais rápido isso vai passar. Tá chato mesmo, mas daqui a pouquinho vai passar, se Deus quiser. Vai passar, vai passar. É, a Ilusca perguntou: o aspecto educativo do jornalismo ganha destaque nesse tempo? Ah, eu acho que sim. Acho que nesse momento o foco está muito na imprensa, assim, né? Eu acho que Sim, a gente tá muito, além de informar, atualizar sobre dados, números de casos, a gente está orientando muito sobre como se proteger. A gente viu quantas orientações mudaram ao longo desse tempo, né? Não usa máscara, agora usa máscara. É para fazer isso, é para fazer aquilo. Então, eu acho que mais do que nunca o papel do jornalismo está super importante, porque se você não fica ligado nas informações, você já não sabe qual é a última recomendação, né? Ah, agora foi sim, confirmado que o vírus é transmitido pelo ar. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar ligado nas informações, porque está mudando o tempo todo. Então, acho que mais do que nunca esse papel é, de conscientização, o papel do educador do jornalismo está muito forte. sim. É, a Yasmin perguntou: como humanizar o jornalismo ainda mais em tempos de Covid-19? Pois é, eu acho que é o que eu estava falando que é o maior desafio, né? É você entender que aqueles números são pessoas, que existem histórias ali por trás, na hora de falar de projeções, falar de. Ai, a gente teme muito o momento em que o vírus chegar, por exemplo, as comunidades aqui do Rio de Janeiro, porque a Sim, aglomeração é muito grande, muitas pessoas vivendo dentro de um mesmo cômodo, saneamento básico precário. Então, mostrar esses assuntos sempre mostrando para a realidade da população e não tratando só como uma estimativa. 7% morreram. A expectativa é que grupo de risco tem uma letalidade de tanto. Não, é tentar trazer isso para próximo das pessoas, mostrar que são histórias que estão ali, cada dor, cada morte importa muito. E aí aquela coisa que eu estava dizendo de tentar ter um equilíbrio, ter sensibilidade e ao mesmo tempo não se abater. Não é fácil. Tem dia sim, que a gente volta mais baqueado para casa, mas acho que o desafio é esse, é saber dosar um pouco, né? Mas perder a humanidade jamais, né? Vai ficar falar de mortes, subestimando mortes, desvalorizando o número de mortes, pelo amor de Deus. Isso não é jornalismo, não, né? sim, sim. Renata, eu queria te agradecer por ter conversado com a gente. Foi muito bom ter você aqui. E eu queria avisar que todos os ciclos de estudos remotos que acontecem aqui no Instagram também saem no nosso canal no YouTube e no Facebook.
E nos dois nós somos Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. Para quem quiser assistir ou para quem quiser compartilhar com alguém, vai estar lá. Clara, obrigada, viu? Adorei. Obrigada a todo Eu mundo que que está mandei mandando as perguntas. muita Eu não enxergo mensagem, direito, gente. Eu não tô novinha igual a Clara. Pra ler, mas depois eu vou ler muita tudo gente mandando direitinho. parabéns, Ai, que legal. muitos Adorei. comentários legais. Foi Ah, muito eu legal. também. Muito obrigada. Muito Obrigada, viu? obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Tchau, Tchauzinho. gente. Obrigada.